Olá, pessoal. Hoje nós vamos ver um pouquinho sobre equilíbrio químico, né? Nós vimos a velocidade das reações, que é cinética química, e hoje nós vamos ver sobre o equilíbrio químico, ok? Então, primeiro, como é que eu chego a esse equilíbrio químico, né? Obviamente é dentro de uma reação química. Então, nas reações químicas, nós podemos ter reações que são reversíveis e reações que não são reversíveis. Por exemplo, se eu queimar um papel, eu não vou conseguir retornar a forma de papel, as cinzas, né? Eu não consigo pegar as cinzas e formar novamente papel. E isso não vai ser possível. Então, eu já sei que essa é uma reação de combustão e ela não é reversível. Mas tem algumas reações que elas podem ser reversíveis, sim, né? Você tem a formação do produto e esse produto retorna, reage ali novamente, retornando a formação de reagentes. Então, isso é importante a gente saber. O que é uma reação reversível e o que é uma reação irreversível. O equilíbrio químico ele ocorre com reações reversíveis. Então, nós temos uma reação nas reações reversíveis dita direta e uma reação inversa. A direta é o meu reagente primário, né? Tem ali meus reagentes primários, formando produtos, né? Novas substâncias que eu chamo de produtos. A reação inversa é o processo contrário. Esses produtos formados formando novamente aqueles meus reagentes primários, ok? E aí, a reação química ela atinge o que a gente chama de equilíbrio químico. Ora, a reação direta, ela tem uma velocidade, né? Aí ela tem, tipo, no início da reação, tem os reagentes e zero produto, certo? Aí a reação está se processando. Vai chegar um tempo que já formou bastante produto, certo? Então, a reação tem uma velocidade X, já formou bastante produto, e esses produtos começam a retornar formando os reagentes. E isso tem uma velocidade específica. Vai chegar um ponto que a velocidade da reação direta se iguala à velocidade da reação inversa, ok? Então, velocidade da reação direta, ou seja, a formação dos meus produtos, vai se igualar à velocidade da minha reação inversa, a formação novamente dos meus reagentes. Quando essas velocidades se igualam, velocidade, não são as quantidades, velocidade. Quando essas velocidades se igualam, eu tenho o equilíbrio químico. Elas estão em equilíbrio. Parece que não está ocorrendo mais reação. Por quê? Porque a quantidade de molécula, né? A velocidade que forma o produto é a mesma que volta a reagente, então isso torna em equilíbrio e aí parece que não está mais ocorrendo reação química, e isso não é verdade. A reação está ocorrendo, porém, entretanto, não consigo perceber por conta da quantidade de produto sendo formado e reagente retornando na forma, e produto, né, retornando na forma de reagente. Ok? Nós temos dois tipos de equilíbrio. Simples, né? O equilíbrio homogêneo, quando todos os componentes formam um sistema homogêneo, e heterogêneo, ocorre quando os componentes da reação estão em fases distintas, ok? Então, é o homogêneo e heterogêneo que a gente conhece, né? O equilíbrio homogêneo, todos os componentes na mesma forma, né? Uma única fase. Heterogêneo, forma mais de uma fase ali, aquela reação química, ok? Reagente produto pode estar em forma em fases distintas, né? Líquido sólido, líquido gasoso, enfim, opa, olhar mais. Opa. Então, nós temos o que a gente chama de constante de equilíbrio, né? Vamos lá diretamente para a constante de equilíbrio. Constante de equilíbrio, ela é representada por Kc. Assim como outras constantes dentro da química, né? Ela é o quê? Ela é a multiplicação dos meus produtos, elevado pelo seu número de mols, dividido pela multiplicação dos meus reagentes,
da concentração, né, dos meus reagentes elevado pelo seu número de mols. Concentração é representado por colchete, então toda vez na química que a gente vê esses colchetes, nós temos expresso, né, a concentração, ok? Eu posso ter essa constante de equilíbrio, né, que é a relação entre produtos e reagentes dentro de uma reação. Eu posso ter essas concentrações expressas ou o Kp, ao invés do Kc, é uma outra constante que relaciona as pressões parciais de cada uma das substâncias. E aí o processo é o mesmo. Produto sobre reagente, só que ao invés de concentração de cada um deles, vai ter as pressões parciais de cada um deles. Nós temos uma relação entre Kp e Kc, né? Então, Kp é igual a Kc vezes RT elevado a ΔN. É uma formulazinha que tem aqui as suas constantes, né? R é a constante universal dos gases, então esse Kp ou essa relação vai ser utilizada quando eu tenho uma reação que envolve gás, né? T de temperatura, ΔN é de número de mols, variação do número de mols, tá? Variação do número de mols gasosos, detalhe. Nós estamos trabalhando com gás, né? Então, eu só vou observar o gasoso, tá? Nessa relação Kp e Kc. Algumas operações, né, que a gente trabalha com essa constante de equilíbrio. Ó, ao se multiplicar uma equação química por um número n, a constante ficará elevada a n. Então, tudo que eu faço na reação química também vai influenciar nesse Kc, no caso, né, na constante de equilíbrio. Então, se eu multiplico por 2 a reação toda, né, ou seja, se eu dobro as quantidades de reagentes e de produtos, né, a constante vai ser elevada por esse valor, né, por essa diferença aí que eu dobrei, ou que eu tripliquei, enfim. Quando se inverte uma reação química, a gente sabe, né? Eu represento ela, a reação direta. A inversa é o contrário. Se eu inverto, a direta agora é o contrário da que estava antes, né? Então, se eu inverto, a constante também vai ser invertida, né? De positiva vai ser negativa e assim por diante. Ou vice-versa, né? Ao somarmos duas ou mais equações, a constante da equação resultante será o produto das constantes das equações somadas. Então, somei reações, que é... Deixa eu dar um exemplo, né? Tem algumas reações, por exemplo, a gente viu lá em termoquímica, né? Tem algumas reações que elas ocorrem em etapas. Se elas ocorrem em etapas, você tem mais de uma reação química representada. Se eu somo essas reações químicas e eu tenho lá um Kc, o resultado final é o quê? A multiplicação desses valores, né? De Kc de cada uma delas. E também nós temos o grau de equilíbrio, ou seja, porcentagem, né? Que é esse grau de equilíbrio químico. Bom, um importante conceito para os cálculos com equilíbrio é o grau de equilíbrio simbolizado por alfa, assim como o alfa da força dos ácidos, lembra lá? Né? Força dos ácidos também é assim. Como é que eu calculo? Número de mols que reage até atingir o equilíbrio e número de mol inicial de reagentes. Então, eu tenho um número de mols de reagentes inicial, né? Coloquei 10 mols de reagente para reagir. Quando atingiu o equilíbrio, ficou só 5, porque 5 reagiu completamente. Então, o número de mol que reage até atingir o equilíbrio está aqui. E aí você tem esse valor. Ok? Então, alguns cálculos, né? Ó, vamos só falar um pouquinho sobre este primeiro exercício, né? O gás incolor N2O4 foi aprisionado em um frasco fechado sob temperatura constante. Em seguida, observou o aparecimento de uma coloração castanha no interior do tubo, atribuindo a reação de dissociação do N2O4 com a formação do gás NO2. Então, está aqui o equilíbrio. Mais uma coisa que eu quero ressaltar aqui. O equilíbrio químico é representado por seta dupla, ok? Então, pode vir esse símbolo ou duas setas mesmo, uma para lá, outra para cá. Aí ele dá aqui, né? Então, isso é
uma questão assim, bem interessante se cair no vestibular, né? Vem aqui as concentrações e o tempo decorrido. O que eu preciso observar aqui? Né? Eu nem sei qual é a pergunta que ele vai fazer ali, mas você tem um gráfico desse, a primeira coisa que você vai observar, onde é que começou o equilíbrio químico? Quando começa o equilíbrio químico, né, é onde a gente tem a constância daquela curva, né? Olha, ela vai permanecer na mesma concentração. Eu não vou alterar mais, ok? Aqui, mesma coisa, não vou alterar mais, ó. Né? Primeiro, mais um detalhe. No gráfico, o elemento que está aumentando a sua concentração, né? Porque a concentração é aqui, o elemento que está aumentando a sua concentração, obviamente, é o produto. O elemento que está diminuindo a sua concentração, obviamente, é o reagente. Entrou em equilíbrio a partir do momento que as concentrações, as quantidades se mantêm constantes, porque a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa. Aí se mantém a concentração de cada um deles, ok? Então, esses gráficos a gente precisa saber interpretar, de onde começa o equilíbrio. Ó, tinha 0 de NO2, que é o meu produto, e aí atingiu o equilíbrio com, no caso aqui, está nesse 0,12, né? Então, formou 0,12 de NO2. Ah, eu comecei inicialmente com 0,10 do meu reagente aqui, ó. E aí chegou no equilíbrio com 0,04. Então, foi consumido 0,06. Então, se tinha 0,10, chegou no equilíbrio com 0,04, quanto é que se perdeu pelo caminho? Vamos colocar assim, né? O quanto que formou de produto? 0,06. Então, esse tipo de cálculo vocês precisam saber fazer olhando um gráfico desse. Ok? Então, assim, só para eu, né, demonstrar, explicar aquele gráfico. E aí, ó, mais gráficos, né, que você precisa saber, entender. Esse aqui não mostra as concentrações, mas aqui, ó, mostra a concentração provavelmente no equilíbrio, né? A quantidade no equilíbrio. E no texto deve falar alguma coisa da quantidade inicial, não sei. Né? Mas esse tipo de gráfico a gente precisa interpretar, ver onde, ó, ele já está mostrando o equilíbrio químico. Isso aqui são os reagentes no equilíbrio. Então, para formar 0,08 do meu produto, que é só um, quanto de I2 eu preciso ter e quanto de H2 eu preciso ter sido consumido, né? Então, e aí você consegue fazer o cálculo, por exemplo. Um cálculo bem simples aqui que eu vou dizer. Ó, lembra do cálculo estequiométrico? Então, vocês precisam montar a reação. No gráfico já está falando, reage quem com quem? Quem está diminuindo. Então, ó, I2 fica esse trem aqui, mais H2. Foi isso que reagiu. Por que eu sei, professor? Porque o gráfico está mostrando. Né? Está diminuindo, então são os meus reagentes que estão sendo consumidos. Forma o quê? Um único produto. É um único produto que está sendo formado, HI. Aí tem que fazer o balanceamento químico, né? Que são as quantidades. Mas o X da questão é, fazendo o balanceamento químico, cálculo estequiométrico, que a gente viu lá atrás, ó. Fazendo o balanceamento químico, você sabe quanto que vai precisar do H2, quanto vai precisar do I2 para formar 0,08 mol de HI. Formou 0,08 mol de HI, você sabe quanto utilizou aqui. Quanto sobrou no equilíbrio? Olha aqui, tá esses valores. Aí você consegue o valor final, né? É só somar quanto foi consumido com quanto você ficou no equilíbrio. Aí você tem o valor inicial de cada um deles. Simples assim, ok? Não está nesse livro, né? O restante da. Peraí, só um minutinho, deixa eu abrir um outro livro aqui. Esse outro livro. Não. Sim, né? Vamos salvar as alterações, sim. Deixa eu.
abrir um outro livro que mostra as interferências no equilíbrio químico, né? Então, esse equilíbrio químico, ele pode ser perturbado. Deixa eu só chamar aqui. Esse outro livro não é de vocês, mas continua sendo do Farias Brito, tá? Mas aí depois vocês vão dar uma olhadinha. Depois ainda está compartilhando, né? Deixa eu interromper um pouquinho o compartilhamento para abrir o livro e eu poder compartilhar novamente. Tá, então, algumas coisas, tá lá, a reação está em equilíbrio. Algumas coisas podem acontecer para que esse equilíbrio se altere, certo? E aí, digamos assim, o objetivo, né, de todo o equilíbrio é retornar o estado de equilíbrio. E aí tem uma lei, né, para isso. Deixa eu só botar no ponto aqui antes de compartilhar. Pronto. Então, vamos lá. Esse deslocamento de equilíbrio, ele ocorre, né, por algumas interferências, e de acordo com o princípio de Le Chatelier, todo equilíbrio, né, toda situação que é perturbada, o objetivo é retornar o seu estado de equilíbrio. E aí, então, essa reação ela vai se deslocar ou para a direita ou para a esquerda, né? Ou a gente diz também que a reação vai se deslocar ou para a formação de produtos ou para a formação de reagentes, né? Para retornar o seu estado de equilíbrio. Então, o objetivo é esse, é tipo assim, uma regra do universo. O objetivo é retornar o estado de equilíbrio, tá? Mas, quais são os fatores, né, que interferem nesse equilíbrio químico? Olha, nós temos a concentração, né, dos meus reagentes ou produtos, ok? Então, a concentração pode interferir nesse equilíbrio químico. De que maneira? Está lá o equilíbrio. Vamos dar esse exemplo aqui, ó. N2O4 formando 2NO2, tá? Vamos imaginar que eu coloque, que eu adicione a essa reação uma quantidade de N2O4. A partir do momento que eu adiciono, gente, qualquer reagente, ou, sei lá, eu tenho uma certa quantidade desse produto que não está aqui no sistema e eu quero adicionar esse produto aqui. Então, a adição de qualquer quantidade do meu reagente ou produto vai alterar o meu estado de equilíbrio, obviamente, certo? Só que, se eu adicionei aqui N2O4, ou seja, o meu reagente, o equilíbrio se altera e o objetivo agora dessa reação é o quê?
consumir aquilo que eu acrescentei. Então, eu digo que o equilíbrio se desloca no sentido da formação do meu produto. Para quê? Para consumir o que eu acrescentei. Simples assim. Então, aumenta-se as concentrações de reagente com produto, né? Porque vai precisar, gente, essa reação, essas velocidades, né? Da reação direta, da reação inversa, vai precisar novamente atingir um equilíbrio. E como eu adicionei, né, qualquer coisa, ou produto ou reagente, como eu adicionei, as quantidades, ou seja, as concentrações, elas também vão ser aumentadas até atingir esse novo equilíbrio. É o que mostra no gráfico, né? Tá aqui a reação do N2O4, né? Está sendo consumido, o N2 está sendo formado, atingiu o equilíbrio. Chegou aqui, alguma coisa perturbou. Né? Vamos imaginar que eu adicionei aqui o N2O4. Tá? Tá dizendo aqui, é adicionado, né? Mais N2O4 é adicionado. Então, eu adicionei mais reagente aqui, obviamente, para obter mais produtos. Mas aí, ó, o equilíbrio deixa de existir nesse ponto que ele estava bonitinho, né? Fofo, indo aqui, tranquilamente. E tem-se um novo estado de equilíbrio, né? Essa reação se desloca no sentido da formação do meu produto, aumenta a quantidade do meu produto aqui, e aí você tem um novo estado de equilíbrio, ok? Então, isso é importante saber. A temperatura também vai influenciar. De que forma? Então, vamos analisar aqui agora, aqui, ó, é regrinha básica, né? Para mim, a adição de reagente ou produto, ela é lógica, né? Se eu adiciono aqui um dos meus reagentes, o equilíbrio se desloca no sentido da formação do meu produto, né? Para consumir o que eu coloquei. Se eu adiciono aqui reagente, por exemplo, perdão, o produto, né? Se eu adiciono NO2, o equilíbrio se desloca na formação de quem? Do N2O4 para consumir aquilo que eu adicionei. Então, é sempre nesse sentido de consumo, né? Então, para mim, é lógico. A temperatura também não deixa de ser lógica, mas aí eu tenho que memorizar algumas coisinhas. Ó, quando a temperatura é variada, está lá em equilíbrio, aí você vai e varia a temperatura. O deslocamento do equilíbrio pode ser considerado como um componente do processo, ou seja, um produto. Então, o calor, está dizendo aqui, né, que a temperatura, enfim, o calor, ele é considerado, né, fazendo parte da reação. A gente pode representar ele dessa forma. Então, didaticamente, fica mais tranquilo a gente observar, ok? Então, se eu adicionei aqui, né? Ou seja, se o reagente está absorvendo, ou seja, se o reagente está absorvendo, o processo é endotérmico, né? Então, se eu aumentei a temperatura aqui, né? O reagente está absorvendo, desloca no sentido de consumir esse calor. Então, desloca no sentido da formação do meu produto, tá? Então, é isso que eu preciso observar. Tem uma regrinha aí. Se for o contrário, vai se deslocar né, para a formação do reagente. Mas aí fica a regra, ó, vamos para a regra. Meu Deus. O aumento da temperatura sempre desloca o equilíbrio no sentido endotérmico da reação. Então, ó, eu gosto de fazer esse esqueminha para facilitar. Aumento, setinha para cima, né? Aumento da temperatura vai deslocar o equilíbrio, ó, no sentido endotérmico. Eu vou abreviar, né? Então eu gosto de colocar isso. Aumenta a temperatura, desloca o equilíbrio no sentido endotérmico. Se for o contrário, gente, agora se eu diminuir a temperatura, agora o equilíbrio vai ser deslocado no sentido contrário. Ao invés de ser no sentido endotérmico, vai ser no sentido exotérmico. Imagine eu escrevendo exotérmico aqui, tá? Exotérmico, ok? Então é assim, vamos para cá. Lembra do ΔH? Pois é isso, né? Tem aqui a reação. Já está dizendo que a reação direta é endotérmica. Então, se eu aumento a temperatura, se desloca no sentido endotérmico, no sentido direto. Toda vez que é expresso o ΔH, né? Se é endotérmico, se é exotérmico, é sempre no sentido direto. Então, se eu aumento a temperatura, se desloca no sentido endotérmico nesse caso. Mas se eu digo que para a mesma reação eu estou diminuindo a temperatura,
vai se deslocar no sentido exotérmico. Se o sentido direto está dizendo que é endotérmico, o exotérmico só pode ser o sentido contrário. Então, se eu diminuo a temperatura aqui, desloca o equilíbrio na formação do meu reagente, né? Se desloca o equilíbrio no sentido contrário. É isso que eu preciso prestar atenção. Outro fator. Aqui está mostrando, né? Constante de equilíbrio e temperatura. Ah, tá. A temperatura influencia, né, na constante de equilíbrio. Outro fator é a pressão. A pressão também desloca o equilíbrio, tá? Se eu aumento a pressão, se eu diminuo a pressão, ela vai interferir no equilíbrio químico, certo? Porque vai alterar. Mas vamos lá. Vamos direto para a regra, né? Fica a regra. O aumento da pressão, então vamos para as nossas setinhas. Aumentou pressão. Olha só, vocês vão entender direitinho. Se aumenta a pressão, reduz volume. Então, vai deslocar o equilíbrio para o lado de menor número de mols. Ou ainda, menor volume. Ok? Então, aumenta a pressão, desloca o equilíbrio para o menor volume, ou seja, menor número de mols. Então, o que eu vou contar? Ó, o número de mols. No reagente, aqui quando não tem nada é 1. Desse lado tem quantos mols? 3 mais 1, 4. Desse lado tem 2 mols. Então, hipoteticamente, se eu aumento a pressão aqui deste sistema, o equilíbrio se desloca no sentido do menor volume, ok? O contrário, se eu diminuo a pressão agora, vai deslocar o equilíbrio para o maior volume, tá? Então é o contrário. Maior. Vou botar só V para facilitar, né? Falta um erro. Maior volume. Então, nesse sistema, se eu diminuo a pressão, vai deslocar o equilíbrio no sentido da formação dos meus reagentes, né? No meu sentido esquerdo, né? Desloca a reação para o sentido esquerdo. Então, às vezes eu tenho que pensar também no direito e esquerdo, tá? Vai vir escrito dessa maneira, ok? Muito bem. Adição de gás inerte, como o gás é inerte, né? Eleva a pressão total do sistema, mas diminui na mesma proporção a fração molar dos componentes. Então, o equilíbrio não é modificado, tá? Quando eu adiciono um gás inerte, não é modificado o equilíbrio. Catalisador. Vamos lá. O que o catalisador faz? Nós conversamos sobre o catalisador lá quando a gente viu cinética química, né? Quando estudamos cinética, nós vimos o que o catalisador fazia. O catalisador, está sublinhado até, ó, aumenta a velocidade de uma reação química. Então, vai aumentar a velocidade da reação química. Vai interferir diretamente no equilíbrio? Não. Por quê? Porque ele só aumenta a velocidade. Então, só aumentou a velocidade da reação. Então, o que ele vai, de fato, fazer é diminuir o tempo em que aquela reação atinge o equilíbrio. Porque ele só está interferindo na velocidade. Então, ele não interfere diretamente no equilíbrio. Ele interfere no tempo até atingir o equilíbrio, ok? Então, um processo catalisado, ele atinge o equilíbrio mais rapidamente, né, em menor velocidade, do que uma reação não catalisada, tá? Diminui-se o tempo. Então, o uso de um catalisador aumenta a velocidade da reação, faz com que o equilíbrio seja alcançado em um tempo menor, mas não altera a posição do equilíbrio. O equilíbrio é atingido, sim, na mesma, né? Só que o tempo aqui muda. Pois o catalisador acelera as reações direta e inversa na mesma proporção. Tá? Então, isso que acontece, ok? É muito interessante. Deixa eu apagar essa aqui. Ó, eu vou Vamos analisar esse primeiro também, né?
tem lá uma reação e tá aqui, ó, ΔH menor que zero. Então, alguns conceitos, né, a gente precisa ficar na nossa mente para a gente poder analisar esse tipo de questão. Então, ó, ΔH menor que zero. Então, eu já sei que a reação direta é exotérmica. Aumento de temperatura desloca no sentido endotérmico. Então, vamos lá. Está aqui a reação e está dizendo, para avaliar as alterações do sistema que resultassem no aumento da produção de metano, quem é metano? CH4. Então, o conceito tem que saber a nomenclatura orgânica, né? Então, aumento da produção de metano. O sistema em equilíbrio passou por 4 testes indicados na tabela. Resultaram no aumento da produção de metano no sistema apenas os testes de números. Então, o que vai deslocar? O que ele quer saber? Qual desses processos que a gente vai ver agora desloca o equilíbrio para a formação do CH4? Para aumentar a... Nossa, minha seta ficou linda. Para aumentar a quantidade de CH4. Então, vamos lá. Primeiro, aumento da temperatura. Nós vimos que o aumento da temperatura, né, tá lá no meu esqueminha, o aumento da temperatura desloca no sentido endotérmico, ou seja, é o sentido contrário dessa reação. Por quê? Porque o sentido direto é exotérmico, ΔH menor que zero. Então, o sentido direto é exotérmico. Então, não funciona aumentar a temperatura para nós. Diminuição da temperatura. Aí sim, então, diminui a temperatura, vai deslocar no sentido exotérmico, né, que a gente viu. Então, realmente, diminuir a temperatura vai deslocar no sentido exotérmico, e nesse caso dessa reação é o sentido direto, então forma CH4. Diminuição da pressão. Agora a gente vai observar o volume, né? Ó, aqui tem 3 mols, mais 1, 4. Então, desse lado nós temos 4 mols. Aqui, 1 mais 1, desse lado nós temos 2 mols. Então, o que acontece? O que a gente acabou de falar? Se eu aumento a pressão, se eu aumentar a pressão do sistema, desloca no sentido de menor volume. E aqui está dizendo que diminuiu a pressão, então vai deslocar no maior volume, né? O 4, então não forma o CH4, vai deslocar para cá, para a formação de reagente. Não é isso? Deixa eu só conferir. Não é o contrário, a pressão. Aumento de pressão, diminuição de pressão, maior volume. O aumento da pressão por redução de volume desloca o equilíbrio para o lado de menor número de mols. Menor número de mols. O aumento da pressão desloca para o menor número de mols. É isso, né? Então, se eu diminuo a pressão para o maior número de mols. A adição de gás hidrogênio. Ó, gás hidrogênio é esse aqui. O que nós falamos de adicionar reagente? Ou adicionar produto? Adicionar qualquer substância vai deslocar o equilíbrio para o outro lado, com o objetivo de consumir aquilo que eu coloquei em excesso. Então, se eu adiciono um dos meus reagentes, desloco o equilíbrio no sentido da formação dos meus produtos, que é justamente o que eu preciso. Formação do CH4. Então, 1 e 4. Alternativa C. Deixa eu ressaltar uma coisa importante. Deixa eu tentar apagar isso tudo aqui. Deixa eu falar um negócio importante. Se eu adicionei, gente, se eu adicionei hidrogênio, desloca no outro sentido, certo? Adicionei hidrogênio, desloca no outro sentido. Porém, entretanto, se eu remover qualquer substância agora, ó, eu removo H2. Se eu remover qualquer substância, o objetivo do equilíbrio é repor aquilo que eu retirei. Então, ó, se eu retirei H2O, o equilíbrio se desloca no sentido da formação de H2O.
Se eu retiro do sistema, por exemplo, né, que está em equilíbrio, o CO, o objetivo agora é deslocar o equilíbrio no sentido da formação do CO, né? Então, o equilíbrio se desloca para a formação dos reagentes. Então, adicionar desloca no sentido contrário, para consumir aquilo que eu coloquei. E retirar, né, retirar qualquer substância, desloca o equilíbrio no sentido de formar aquilo, né, de repor aquilo que eu retirei. Ok? Então, gente, basicamente, equilíbrio químico é isso, tá? Façam os exercícios. Equilíbrio químico, essa parte de equilíbrio químico, se eu não estiver enganado, deve estar no próximo livro, no livro 4, no último livro nosso, tá? Então, dá uma procurada lá, faça essa questão do deslocamento, o equilíbrio, o início, né, a introdução do equilíbrio está no livro 3, ok? Então, deixa eu parar aqui, eu não estou compartilhamento. Então, façam qualquer dúvida, procura a professora, tá bom? Até mais.